Maus tratos de brasileiros na Bolívia voltam a ser denunciados na Assembleia Legislativa. Desta vez, a ocorrência foi na cidade de Cobija, na fronteira com a cidade acreana de Brasileia. O deputado Jamil Asfuri cobra uma posição mais firme em relação à questão por parte do governo brasileiro. O casal de brasileiros foi até Cobija, na Bolívia, comprar o enxoval do filho que estava prestes a nascer. Cansados, depois de um dia inteiro de compras, resolveram dormir na cidade e voltar a Rio Branco só no dia seguinte. O casal se hospedou em um dos hotéis de Cobija, onde também estavam outros brasileiros. Durante a madrugada, todos foram surpreendidos por policiais bolivianos, que invadiram o local e entraram à força nos quartos, acusando os brasileiros de invadir o país vizinho para praticar contrabando e tráfico de drogas. Às 3 horas a polícia boliviana invadiu o hotel, batendo na porta de todos os brasileiros, pegou a lista de hóspede e foi quando ele pediu a documentação nossa, E nós apresentamos, e eles alegaram que nós tínhamos invadido território boliviano, sendo que eles pegaram a documentação e fomos coagidos. Eles queriam levar a gente para o quartel e nós ficamos retrucando. Foi quando ele propôs um acordo de assinar um termo, como se nós tivéssemos invadido o território boliviano, sendo que na realidade não tínhamos invadido. A situação se complicou ainda mais quando a mulher grávida entrou em trabalho de parto. O casal conta que, mesmo diante de uma emergência médica, a polícia boliviana dificultou a saída deles do país vizinho, contrariando acordos internacionais de livre trânsito de brasileiros na região de fronteira. Fomos para a tranca, para tentar atravessar. Minha mulher tinha estourado a bolsa e chegando lá nós fomos impedidos de atravessar para o lado brasileiro. E aí foi mais um Deus nos acuda, Só Deus nesse momento para olhar pela gente. E aí foi quando, com muita luta, conseguimos atravessar para o lado brasileiro. Foi quando ela entrou em trabalho de parto e foi quando o neném nasceu às 7h20 da manhã. O caso chegou ao conhecimento da Assembleia Legislativa do Acre. O deputado Jamil Asfuri saiu em defesa das vítimas. Segundo ele, essa é uma situação frequente no país vizinho, onde brasileiros são tratados de forma desrespeitosa, contrariando a política da boa vizinhança que o Brasil sempre colocou em prática. Nós precisamos ir até as últimas instâncias para que todos os brasileiros se sintam seguros estando numa situação como aquela, o que não está acontecendo. Nós tivemos algum caso como esse, em que a mulher entrou em trabalho de parto depois de todo o problema que aconteceu, teve que ir às pressas para brasileiro, não estava sendo impedido inclusive de sair, mas conseguiu lá um acordo. Eles estavam sendo citados como se fosse invasão de fronteira, como se eles estivessem lá clandestinamente, e os acordos brasileiros mostram que basta uma carteira de identidade. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa se manifestou sobre o assunto. Informou que vai notificar o consulado brasileiro na Bolívia e buscar, junto à bancada federal do Acre, tratar do problema através do Ministério das Relações Exteriores. Para os deputados estaduais, diante dos inúmeros casos de brasileiros que foram maltratados na Bolívia, já passou da hora do governo brasileiro dar um basta a esta situação. Eu acho, em alguns momentos, a frouxura do governo brasileiro no trato das relações internacionais com o governo boliviano. Essa relação não pode ser apenas de uma mão única, tem que haver a mão dupla, tem que haver contrapartida. Eu acho que tem que haver reciprocidade entre as duas nações, entre os dois países.